Então, gente, vamos lá agora para mais uma questão de conteúdo das escolas militares, tá? Envolvendo dois assuntos na mesma questão, PA e PG. Outra nós vimos era circunferência e PA, tá legal? Então, estou colocando aqui as questões que envolvem dois assuntos ou mais para poder a gente relembrar conceitos, né? Para fixar bem. Não se preocupa da onde está vindo a questão, e sim se preocupa que a questão está no seu conteúdo de estudos, tá legal? Então vamos lá. Os números A1, A2 e A3 formam uma progressão aritmética de razão R, de tal modo que A1 mais 3, A2 menos 3 e A3 menos 3 estejam em progressão geométrica. Dado ainda que A1 é maior do que 0 e A2 é igual a 2, conclui-se que o raio é igual. Eita, combatentes! O negócio aí parece que ficou sinistro, né? Mas nada, simples. Primeiro passo, a PA. Vamos dar aqui uma PA. PA que ele falou, tá? Ela é constituída ali por A1, A2 e A3, correto? E ele falou que o A2 vale 2, tá? Então, vou colocar aqui, ó. A1, 2 e o A3. Só que nós temos também, quando temos três termos numa PA, a gente pode também trabalhar da seguinte maneira, ó. Lembrando, o que é o A2? Que a gente tem a razão. Então, o A2 é o A1 mais a razão, correto? Então, eu tenho aqui que meu A2, ele é o A1 mais R. O meu A3, ele é o meu A2 mais R, concorda comigo? Tá? É dessa forma que a gente trabalha. Se for voltar, o A1, né? Lembrando também aqui que cai bastante em prova, vocês podem utilizar, quando ele fala uma razão, uma PA de três termos. X menos R, X mais R, certo? Então, isso aqui também é de grande valia para poder resolver as questões, tá bom? Então, em cima desse A2 aqui, porque ele forneceu para a gente aqui, ó, eu tenho que o meu A2 vale 2, então é igual a 1 mais R. Onde que eu terei que o meu A1 é igual a 2 menos R. Olha o que eu fiz lá em cima, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Concorda comigo? 2. Ele falou que o A1 é o quê? É o 2 menos o R, tá aqui, ó. 2 menos o R, tranquilo? Então, aqui eu tenho esse primeiro termo dele aqui, tem aqui esse terceiro termo aqui, ó, que eu posso trabalhar. Quem é o A3 aqui? O A3 é 2 mais R. O que nós temos aqui, ó, o A3 é igual a 2 mais R, a razão, tá? Vamos ver o que a gente vai poder usar aí. Tudo bem até aqui? E ele falou que forma uma PG. Ele está formando uma PG aqui. Uma PG de quais são os termos? A1 mais 3, A2 menos 3 e A3 menos 3. Tranquilo? A3 menos 3. Onde que essa PG também ela tem três termos. O que diferencia aqui? Aqui está subtraindo. Se eu quisesse montar o que eu montei ali em cima aqui, ó, aqui eu pegaria aqui o primeiro termo, aqui nós temos x dividido por q, aqui é x, e o terceiro termo é x vezes q. Tá legal? Porque a razão numa PG é o quê? Enquanto na PA a gente soma, na PG a gente multiplica, tá ok? Então eu tenho esse termo, coisa aqui. E o que eu posso usar mais aqui, nessa PG aqui, que possa me ajudar ali em cima? Eu sei que eu tenho o termo médio de uma PG. Termo médio. O que seria o termo médio? O nome já está dizendo, é o termo do meio. Vamos botar aqui, é o A2
igual a raiz quadrada de A1 vezes A3, certo? Melhorando a escrita, como você pode ver muitas vezes aí, ó, o A2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3. Então, isso, gente, é o termo médio de uma PG. Aqui eu tenho A1, aqui eu tenho A3, aqui eu tenho A3, tá vendo? E o meu A2 aqui, quanto vai valer esse termo do meio aqui? Esse termo do meio vai valer quanto? Olha só, se o A2 vale 2, como ele disse pra gente, que o A2 vale 2, né? Ele disse aqui que o A2 vale 2 e o A1 tem que ser maior do que 0. Se o A2 vale 2, aqui é 2 menos 3. Logo, isso aqui vai me dar menos 1. Então, esse termo da PA deles, da PG deles aqui, ó, fica como? A1 mais 3 menos 1, A3 menos 3. Tá? Então, gente, após ter analisado isso, nós vamos pegar aqui, ó, o termo médio dela aqui. Então, o que eu tenho aqui de termo médio? Eu tenho menos 1 ao quadrado é igual a 1 mais 3, que multiplica a 3 menos 3, correto? Agora, olha para cá. O que eu tenho? A1 é igual a 2 menos x. E eu tenho A3, que é 2 mais R. Né? Desculpa, A1 igual a 2 menos R, A3 é 2 mais R. Vou substituir aqui. Então, aqui eu tenho 1. Aqui eu vou ter o A1, 2 menos R mais 3. E aqui eu tenho o A3, 2 mais R, 2 mais R menos 3. Até aí, tranquilo? 1 é igual 2 mais 3, 5. 5 menos R menos 1 mais R. Tá? Agora a gente faz a nossa distributiva. 1 é igual 5 vezes menos 1, menos 5. 5 vezes mais R, mais 5R. Menos R com menos 1, mais R. Menos R com mais R, menos R ao quadrado, certo? Arrumando aqui, nós vamos ter menos R ao quadrado, mais 6R, mais 6R. Agora eu tenho menos esse menos 6 igual a zero. Uma equação do segundo grau. Vou multiplicar por menos 1 para mudar esse sinal aqui. Então, eu passo a ter essa equação aqui, ó. R ao quadrado menos 6R mais 6 igual a zero, correto? Agora, basta a gente calcular Bhaskara, porque aqui eu não vou ter dois números multiplicados por 6, que dá 6, que somado de menos 6. Não vai ter essa saída. Logo, a gente pode pegar aqui, ó, Bhaskara, correto? A gente pode pegar a Bhaskara aqui, ó, que eu tenho delta, é o que? Delta é b ao quadrado, 36, menos 4ac. Então, nós temos que é 36 menos 24, delta vale 12, correto? Estou com 12. Agora, nós vamos calcular R. R é igual a menos b, menos com menos, mais 6 mais ou menos a raiz quadrada de 12 sobre 2. Onde que eu tenho que a raiz quadrada de 12, gente, olha aqui, só um repeteco, hein? 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, 3 dá 1, ó, 4 vezes 3, então eu tenho que 4 vezes 3, tirando o 4 aqui de dentro, 2 raiz de 3, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 6 mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2. O que podemos fazer aqui para melhorar? Eu posso colocar em evidência quem? O 2, ó. Vou colocar o 2. Evidência, eu fico com 3
mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Cortei, cortei. Nós vamos ter aqui 2 raios, 3 mais ou menos a raiz quadrada de 3, correto? Então, esse aqui é a razão. Só que aí fala, professor, eu tenho duas razões. Aqui está aparecendo duas razões para a gente. Sim, duas razões. Aqui aparece duas razões. Nós temos a razão linha, que é 3 mais raiz de 3, e eu tenho a razão duas linhas, que vai ser 3 menos raiz de 3. Agora, qual das duas? Se eu tenho as duas alternativas na questão, tem que lembrar de uma coisa, combatente. O que ele falou? O A1 é maior do que 0. O A1 é maior do que 0, tá? Não pode esquecer isso aqui. O A1 é maior do que 0. Então, combatente, observe. Se o A1 é maior do que 0, a gente leva em consideração que a raiz de 3 vai ser 1,7 para poder facilitar a nossa análise. Então, se eu tenho 3 mais 1,7, eu tenho o quê? 4,7. Aqui eu vou ter 3 menos 1,7, eu terei o que aqui, ó? 1,3. Concorda comigo? 1,3. Então, vamos analisar aqui, ó. Quem é o A2? Quem é o A1? O A1 ali, que nós vimos aqui, ó. Ó, volta aqui. Quem é o A1? 2 menos o raio, correto? Então, ó, voltei aqui, ó. O A1 é 2 menos o raio, menos a razão, razão, desculpa. Então, o A1 é 2 menos 4,7. Logo, vai me dar menos 2,7. Isso aqui pode acontecer? Não. Isso não pode acontecer, porque aqui está me dando que o A1 é menor do que 0. E a condição que o exercício já disse que o A1 é maior do que 0. Então, o que interessa para a gente? Isso aqui não. O que interessa para a gente é 3 menos raiz de 3. Tá legal? Então, voltando aqui em cima, a nossa alternativa é a letra E. 3 menos raiz de 3. Tá bom, combatentes? Então, aí eu falo, não fiquem presos à escola ao qual está fornecendo a questão. Fique preso ao conteúdo, tá? Isso é conteúdo de EAN, EA, ESA, SPSEX, AFA, tá? PA, PG, cai nessas escolas. Circunferência, cai nessas escolas. Então, fiquem presos a isso. Não, é da faculdade. É uma boa questão, uma questão muito bacana para poder praticar e estudar, tá ok? Um grande abraço, até o próximo encontro.